Bom, nós vamos falar sobre a imunidade de rebanho, sobre segunda onda, nova onda, surtos. Essa nomenclatura não importa tanto, o que importa são o crescimento dos casos, são os casos que irão acontecer quando nós temos essa nova realidade. O que acontece? Para poder administrar melhor essa situação de novas ondas, de surtos, de crescimento de casos, de mortes que estão acontecendo pelo mundo e em alguns locais temos a indicação que começará a acontecer também, pode começar a acontecer, para qualquer administração na crise Covid, de fatos, de situações, para que cheguemos num equilíbrio, num consenso, nós precisamos das informações corretas. A gente, embora seja muito difícil, porque né? E a doença é muito recente. Então, toda a ciência está aprendendo, está adquirindo os conhecimentos no desenrolar da doença, né? Todo mundo está nessa correria, no desenrolar da doença está adquirindo os conhecimentos. O que acontece, o que nós estamos vendo que pode alterar na administração deste momento daqui para frente? São alguns pontos. Pessoas imunes, a gente tem que colocar primeiro esses pontos. Pessoas imunes, imunizadas, elas não transportam mais o vírus. Quando o vírus entra em contato com ela aniquila o vírus. O organismo dela, através de seus anticorpos, aniquila o vírus. Essa imunização ela pode ser feita por pessoas que já passaram pela doença, as pessoas curadas, né, que já tiveram a doença, e também através da vacinação. Como ainda a vacinação não deve levar um tempo ainda, né? Nós precisamos administrar até que chegue o momento da vacinação. Esses lugares, especialmente, que tiveram surtos violentos, mais fortes, eles entraram numa situação de imunidade de rebanho. E os números começaram a cair, né? De uma hora para outra, os números começam a cair e pela imunidade de rebanho atingida. Essa imunidade de rebanho, ela é atingida, no caso do SARS-CoV-2, né, da Covid, ela é atingida quando a gente chega num índice de 60% a 70% das pessoas já tendo passado pela Covid. Como que se chegou nesses números? É o mesmo cálculo usado para as vacinações. Quando você faz uma vacinação em massa para inibir, para eliminar uma doença de um país, você calcula através do R0, que é o número de reprodução daquele vírus. Cada vírus tem o seu número de reprodução. Você calcula quantos por cento daquela população precisam estar imunizadas para o vírus parar de circular, né? Que cada vírus tem o seu potencial de reprodução. Potencial explosivo, vamos explosivo, colocar assim. Ele para de circular quando cada indivíduo que pega transmite para menos de um. Então a doença vai caindo o número de pessoas contagiadas. No caso do Covid, da Covid, o vírus tem a ciência já consolidou isso aí e comprovou, como você está falando, que o vírus da Covid, ele tem um número de reprodução que vai de 2 a 3, de 2,5 a 3. E para este número, calculando com base na formulação da própria vacinação, chega-se que
a imunidade de rebanho ela é atingida quando chegamos a 60%, 70% das pessoas daquele grupo imunizadas, né? Repito, as pessoas podem estar imunizadas ou por vacinação ou por infecção, já ter passado pela doença. O que importa isso aí? Para atingir esses 60%, 70% na população toda de uma cidade é muito difícil, é muito trágico, mais trágico do que já está sendo, porque é um número enorme, 60%, 70% das pessoas contraírem a infecção. Mas nós estamos atingindo, que também é muito grande, mas menor do que se fosse na população toda, nós estamos atingindo esse número. Aí é um dos pontos porque nós estamos fazendo essa gravação, nós estamos atingindo esse número nas pessoas mais expostas, no grupo das pessoas mais expostas, que é menor do que o grupo todo, da cidade toda, daquela coletividade toda. Por quê? O grupo das pessoas expostas são eles que transportam os vírus, são eles que fazem a doença circular. Quando se atinge a imunidade de rebanho nesse grupo, os 60%, 70% desse grupo já tendo passado pela doença, o vírus para de circular. Numa linguagem mais simples, ele para de ir de uma pessoa para outra. Isso. Cancela. Cancela. Por isso que quando atinge um determinado número, a gente tem visto que os números começam a cair, o número de mortes, o número de contágios começa a cair até de certa forma mais rapidamente. Então os isolados, dividindo a cidade entre grupo de isolados e expostos, os isolados não fazem parte dessa contagem, dessa imunização coletiva, dessa imunização de rebanho, dessa imunidade de rebanho. Os isolados eles estão por fora, como se eles morassem em outro local, eles não fazem parte daquele local. O entendimento é esse, é como se eles não morassem ali, como se não vivessem ali, porque eles não fazem parte daquele conjunto. Esse é um dos pontos que pode esclarecer muitos questionamentos que foram feitos desde o início da Covid, de que o vírus, no caso da Covid, ele atinge a imunidade com menor percentual e tal. Não, ele está atingindo nessa faixa aí de 50%, 70%, né? Só que ele atinge só no grupo dos expostos. Então a quantidade que nós temos numa cidade de infectados, ela é logicamente muito que desse grupo, não do grupo dos isolados. E então transferindo esse número absoluto de indivíduos infectados só para o grupo dos expostos, nós podemos calcular e perceber que está se chegando nesse percentual de 60% no grupo dos expostos. Com toda essa linha de raciocínio, aí a gente começa a olhar pelo lado da administração que nós no início falamos. Nós, para administrar, a gente precisa ter uma claridade, uma clareza maior dos fatos, do que realmente acontece. Está acontecendo, né? Então, daí a gente consegue administrar bem. Né? Porque se a gente administrar sem saber de fato o que está acontecendo, os erros certamente vão ser maiores. Levando já como certo isso, que a imunidade que está acontecendo é no grupo dos expostos, o que nós podemos tirar de lição? Qualquer coisa que faça aumentar esse grupo dos expostos vai quebrar a imunidade. Por que quebra a imunidade? Você aumenta o número de indivíduos nesse grupo de expostos, ao aumentar aquele X de indivíduos que representavam 60%, 50%, 60%, 70% do grupo total dos expostos, vai cair porque o número de pessoas vai aumentar, então vai ser referente a menos pessoas, os isso, 60%. Exatamente, então ele vai caindo. Quanto mais gente entra no grupo dos expostos, o percentual vai caindo. O que acontece? A imunidade de rebanho desaparece, ela vai sumindo. Nesse sentido,
nós podemos olhar a questão da volta às aulas. Se as pessoas voltarem, que estão isoladas, como exemplo, né? Elas voltarem a circular. Vamos colocar de certa forma. Vamos falar que 10 pessoas que estavam isoladas dentro de casa vão para a escola. E dentre uma dessas pessoas, tem um que é do grupo dos que estavam para fora, que estavam os transmissores, vamos colocar assim. Todas essas pessoas vão ser infectadas, vão chegar em casa, vão infectar mais gente, então vai aumentar o grupo dos infectados, diminuindo a imunidade por rebanho. Sim, elas passam, esses 9 que não estavam infectados, mas passarão a se infectar. Por quê? Porque a imunidade do vírus, no caso do SARS-CoV-2, ele atinge quando chega a 60% a 70%. Se esse número cai, perde a imunidade. Se as pessoas que vão para a escola, elas estavam isoladas, elas começam a participar do grupo, né? Só para ficar bem claro, a gente está repetindo o raciocínio, a imunidade vai cair até que se atinja novamente o número de infectados igual a 60%, a 70%, que é o número que chega à imunidade de rebanho. Sim. Mesmo caso de uma corrente que nós estamos vendo atualmente, que deve ser muito bem repensada e nós entendemos que não pode acontecer, a questão de se expor os mais jovens ao vírus, buscando, de certa forma, uma estabilização que foi atingida em algum momento em alguns países. Porque a ideia seria, não, a gente expõe os mais jovens, eles são mais resistentes e a gente atinge eles circulam mais, eles fazem a transmissão do vírus, a gente atinge uma estabilidade. À primeira vista parece ser interessante essa ideia. Sim. Né? Eu pego pessoas como você, fortes, novo, tal, vai lá, a probabilidade é menor de ser letal, de ter um problema sério. É menor, mas existe, ficando bem claro, existe, tá? Tem muita gente jovem tendo problema seríssimo. Alguns meses eu acho que a vítima mais jovem do coronavírus, já deve ter uns 4, 5 meses, foi um menino de 13 anos, que morreu acho que na Inglaterra. Ele realmente tinha alguma doença mais séria, mas ele morreu, tinha minha idade, então... tem sim a probabilidade de ser letal. Tem sim a probabilidade, embora menor, mas tem. Sim. Né? Agora, as pessoas querem correr esse risco? Primeiro ponto. Segundo ponto, se você expuser essas pessoas mais jovens, a situação vai ser parecida. A gente não precisa nem calcular, nem nada, porque a gente tem já amostras disso que aconteceram pelo mundo. Nos países que nós tivemos essa imunidade atingida, em várias cidades, no grupo dos expostos, né, que ela é atingida no grupo dos expostos, inclusive depois vou explicar como isso foi comprovado de duas formas, né? No país que nós tivemos essa imunidade no grupo dos expostos, em todos esses países que tiveram picos altos, violentos da doença, e depois tivemos a imunidade no grupo dos expostos, em boa parte deles, os números da Covid são assustadores, mais assustadores até do que o restante dos outros países. Normalmente nesses países nós tivemos 5 vezes mais, ou 6, ou 7, 8 vezes mais o número de mortes por milhão de habitantes, maior do que a média mundial. Então de 6 vezes maior do que a média mundial. Então essa ideia de se expor os jovens para chegar numa estabilidade não seria viável, porque você estaria admitindo que você vai aumentar o número de casos, ou o número de mortes até talvez, em 6 vezes pelo mundo todo, que seria um absurdo, que seria você admitir hoje, por exemplo, que nós teríamos, ao invés de 1 milhão e pouco de mortes, nós teríamos aí quase 4 milhões de mortes. Sim, número surreal. Não dá para seguir essa teoria. A mesma coisa eu digo
de volta às aulas, o turismo aberto, tudo isso dá um resultado negativo muito forte. Agora, como a gente já tem certo que essa imunidade que está acontecendo é no grupo dos expostos, tem alguns pontos. Nós levantamos um modelo matemático para calcular, através da percentagem de inquéritos sorológicos que foram feitos em algumas cidades, como São Paulo e outros locais, calcular o quanto representava de fato isso aí na população. E pudemos constatar que, pelos inquéritos sorológicos, ele abrange 20% da população, vamos dizer assim, 20% da população, mas da população geral. Se você pega esse número e leva para a população do grupo dos expostos, ele chega num patamar bem mais alto, de 50%, sim, 60%. E na verdade, na realidade, a gente sabe que essas pessoas que estão infectadas, em sua grande maioria, são as pessoas exatamente do grupo dos expostos. Uma outra forma que foi comprovada foi através dos cálculos de vacinação, né? A formulação para calcular quantas pessoas precisam ser vacinadas. Não, cada doença tem o seu R0, seu número de reprodução. Tem umas que precisam 95% da população vacinada para o vírus parar de circular. Tem outras que com 40% da população vacinada o vírus para de circular. No caso da Covid, 60%. Só que esses cálculos já são comprovados há décadas. Quando se faz uma vacinação, o primeiro ponto é checar, através do R0 do vírus, de cada vírus, né, quanto que nós vamos precisar de pessoas imunizadas. Repito, a imunização pode ser por vacinação ou pela própria doença, pela infecção. Então, com todas essas informações, levando em consideração essas informações, também somamos a isso que em eventos que aconteceram, em naufrágio de submarinos, incidentes no geral. Incidentes em geral, com a população dentro, surtos, na verdade são surtos que aconteceram. Eu falei naufrágio, não, são surtos que aconteceram em submarinos e em navios. Sim. Que a população daquele navio ou daquele submarino, a tripulação, se manteve fechada e o surto acontecendo. Aí o que a ciência constatou? Isso aí foi acompanhado cientificamente, porque era uma amostragem fechada ali. Dentro daquele submarino ou daquele navio que a população se manteve fechada e o vírus estava lá, circulando, quando atingiu exatamente os 60% a 70% de pessoas que já tinham passado pela doença, pum! O contágio caiu, acabou, parou o contágio. E isso aí também comprova o que nós estamos falando da questão dos números serem confirmados do grupo dos expostos. A imunização é no grupo dos expostos. É isso que a gente tinha que falar. Guilherme Veloso Dias e Cláudio Veloso.